Olá, meus amores, hoje vamos iniciar nossa aula de geografia falando hoje de uma região. Semana passada a gente viu a região norte, né, as regiões do Brasil e região norte. Hoje vamos falar sobre a região onde nós moramos, a região nordeste, região de clima semiárido, região seca, de muito sol, de muito calor e de muitas praias belíssimas e de muitas coisas boas. A região Nordeste ocupa uma área de aproximadamente 1,5 milhões de quilômetros quadrados. Veja no mapa ao lado quais são os 9 estados que fazem parte dessa grandiosíssima região. Lembrando, não é a maior região do Brasil, mas está disputando aí em tamanho com a segunda maior região do Brasil, né, que tem a Centro-Oeste e tem a Nordeste, que são duas regiões também bastante grandes. Mas é a região com maior número de estados do Brasil. Né? Se a gente for analisar a região Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Norte, a região Nordeste é a que vai ter mais estados do Brasil. Como nós podemos observar aqui ao lado, né? Região formada por 9 estados, como você pode observar aqui na aula e também no seu livro. Aqui a perguntinha: quais estados fazem parte da região Nordeste? Bom, nós temos Maranhão, né, onde sua capital também é praieira, São Luís. Nós temos Piauí, onde sua capital, eu acho que a única capital, né, que não é no litoral, seria Piauí, viu gente? A única capital que não se localiza no litoral, que está aqui, na Teresina, né, no Piauí. Ceará, né, que nós temos aqui Fortaleza, né, que também é uma capital litorânea. Rio Grande do Norte, também uma capital litorânea, que é Natal, que é na praia. Paraíba, também a capital litorânea, que é João Pessoa. Pernambuco, capital litorânea, que é Recife. Alagoas, Maceió, também aqui no litoral. Sergipe, Aracaju, que também fica no litoral. E, claro, por último, Bahia. Observaram que o estado da Bahia ele tem um formato parecido com o mapa do Brasil. Observe aí, isso aqui é muito interessante. O estado da Bahia ele tem um formato parecido com o estado, com o Brasil, com o formato do Brasil. Né? Capital da Bahia, Salvador, também a primeira capital do Brasil, né? Onde houve, né, os primeiros contatos com os indígenas dos povos, né, europeus, os portugueses. Salvador. Bem, essa aqui é a nossa região Nordeste. As sub-regiões do Nordeste. O que é que eu quero falar com sub-regiões? As sub-regiões ela está dividida assim, ó, de maneira vertical, tá? Como vocês podem observar. Essas sub-regiões elas foram divididas, foram separadas de acordo com o clima e vegetações, tá? Por isso que a gente chama de subdivisões ou sub-regiões da região Nordeste, porque é separada mais ou menos dessa forma que eu estou dizendo para vocês, tá bom? Vamos lá. Representa grandes contrastes, resultado da diversidade natural, como eu falei para vocês, da vegetação, da ocupação da população e das atividades econômicas. Por isso, o Nordeste apresenta as seguintes sub-regiões. Bom, em lilás nós temos aqui a região meio norte, como vocês podem observar aqui. Mas vamos começar aqui a princípio, vamos começar aqui da região litorânea, né? Toda essa lateral aqui banhada pelo mar. O nome dessa região de verdes claros que nós estamos vendo aqui é a Zona da Mata. Estende-se pela faixa litorânea leste de clima mais úmido e abriga a maior parte das capitais nordestinas. Aquilo que eu já havia falado, a maior parte das capitais nordestinas está aqui no litoral. Então é um clima, né, um pouco mais úmido, né, abriga a maior parte das capitais e também da população nordestina, certo? E essa é a primeira zona, que seria a Zona da Mata. Em laranja nós temos quem? O Agreste. Como nós podemos observar aqui, o Agreste. Faixa de transição. O que é transição? É começo e término, né? Faixa de transição entre a Zona da Mata, mais úmida, e o sertão, que é mais seco, apresentando, né, dessa forma, características dessas duas regiões, ou seja, o Agreste nordestino, que é essa faixa aqui, ela recebe as influências climáticas e vegetativas tanto da Zona da Mata,
quanto do sertão. Sertão que pega a maior parte da região aqui, pessoal, como vocês podem observar, certo? Sertão é aquela camada, é a sub-região, né, mais quente, mais seca, né? Aqui a gente fala muito aqui do Nordeste, da Caatinga e de tudo. Então, o sertão, como nós podemos observar, é a porção interiorana que tem entre suas principais características o clima semiárido, aquele clima predominante da região Nordeste que eu tinha falado para vocês. É um clima quente e seco, semiárido, né? E também a formação vegetal da Caatinga, ou seja, tudo isso, é por isso que quando a gente fala de clima e vegetação da região Nordeste, a gente fala de quê? Clima semiárido, vegetação, Caatinga. Por quê? Porque cobre a maior parte do Nordeste, tá? Ah, e aqui vai ter esse mesmo clima e essa mesma região? Não, tem as suas diversificadas. É por isso que foram separadas em sub-regiões, porque tem suas diferenças, tá bom? Vamos lá para a nossa última sub-região em Lilás, que é a meio norte. Então a região meio norte é aquela região bem diferenciada, né? Ela vai da faixa de transição entre o sertão, que é aqui que nós estamos vendo. Transição é mudança de uma região para outra, ou seja, uma sub-região para outra, tá? Vai dessa faixa de transição, tá? Recebendo influências também aqui do sertão, influências vegetativas e climáticas, e também da região norte, por isso que é meio norte, né? Porque ela está ligada também à região norte, tá bom? Bom, é floresta amazônica na região norte. Bom, é o seguinte, ela tanto vai receber, certo? Influências vegetativas e climáticas aqui da região nordeste, certo? Aqui no caso do sertão, e também vai receber influências climáticas e vegetativas da região norte, onde nós temos como vegetação a mata amazônica, né? A floresta amazônica propriamente dita. Então, é a região que a gente pode citar, né, a meio norte, mais de clima mais agradável, assim, mais ou menos, né, claro. Também tem muito sol, tem muito calor, mas também tem chuvas mais constantes e também tem uma faixa de vegetação mais branda, né, de maior quantidade de florestas aqui. Já aqui não, é mais seco, com poucas incidências de chuva, né? E já o Agreste está recebendo tanto influências do sertão quanto também da Zona da Mata. E aqui é a Zona da Mata. Essa é a subdivisão das nossas sub-regiões do Nordeste. Agora vamos falar para vocês, né, agora sobre um dos fatores bastante comum e também sofridos, né, aqui da nossa região, do nosso povo nordestino, que é sobre a seca do Nordeste. Em grande parte do interior do Nordeste, especialmente no sertão, as chuvas ocorrem concentradas entre os meses de dezembro e abril, mas isso dando aquelas pausas bem grandes, tá, pessoal? E quando tem? Nos meses em que há pouca ou nenhuma chuva, ocorre a estiagem. Estiagem é a falta d'água, a falta de chuva, né? Falta das nuvens, né? do clima onde proporciona as chuvas aqui no Nordeste, tá? Também chamada de seca, estiagem é também chamada de seca, que afeta a vida da população e modifica as paisagens aqui do Nordeste. Bom, nos períodos de seca prolongada ocorre a perda das lavouras e também não só das lavouras, né? E dos animais também, muitos animais a gente vê aí, né, passando nos jornais, só a carcaça, ou seja, só os ossos deles, de gado, de ovelhas, cabritos, cabras, né? A gente vê muito espalhado no meio do sertão, por causa de quê? Por falta d'água. Como dizia aquele hino, né, eu chamo de hino nordestino, né, de Luiz Gonzaga, naquela música Asa Branca, né, quando ele diz: por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão, né? Essa passagem dessa música que é do Luiz Gonzaga, que é essa música eu acho ela um hino para o Nordeste, ela fala, né, de uma realidade vivida pelo povo nordestino, onde muitas pessoas, né, passam essa grande dificuldade, essa grande necessidade, né, por falta d'água, e até os animais também, que chegam muitos a morrer, como fala a própria música, né? Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão, né? E aí a gente vai mostrando nessa música também
as dificuldades e a realidade da vida do nordestino. Por isso que a gente estudou em geografia também, muitos tempos atrás, a parte, né, do êxodo rural, que é a saída do povo, né, da faixa ruralistas, né, para a capital, em busca de uma vida melhor, em busca de sobrevivência e de água. Por esse motivo, muitas pessoas que vivem no sertão migram principalmente para as cidades grandes do litoral nordestino. Nessas cidades maiores, há mais oportunidade de trabalho e renda para as famílias. Muitos nordestinos também migram para outras partes do país, como para a região Nordeste, Centro-Oeste, região Sul, região Sudeste, que é onde migram mais ainda nordestino, e região Norte também. Tanto a Norte quanto a Sudeste. Norte e Sudeste são as regiões onde há uma maior concentração de imigrantes, né, do interior ou até mesmo da capital nordestina, né, no caso aqui do Ceará, e não só do Ceará, mas de todas as outras capitais do Nordeste também, migram para essas regiões em busca de algo melhor. Entre as medidas tomadas para combater os efeitos da seca no sertão está a construção de açudes, represas que armazenam a água das chuvas, né, ainda de maneira insuficiente, né, claro. Isso aí é uma coisa notória. A água represada nesses locais favorece a prática da pesca e o abastecimento de água, mas, como eu disse para vocês, de maneira ainda insuficiente. As populações para o uso doméstico e para o cultivo das lavouras, onde nós vimos também que o cultivo da lavoura é onde vai a maior parte da água, né, doce existente na nossa atmosfera. Os açudes também secam, dificultando ainda mais a vida das pessoas. A construção de cisternas é uma alternativa para a população. Nas moradias em que possuem esse reservatório ou armazenamento, né, armazena-se a água das chuvas para abastecer os moradores em época de seca. No entanto, nem todas as pessoas contam com cisternas em seus quintais. As construções de cisternas, né, como eu disse para vocês, é uma alternativa utilizada para eles, né, no caso, dos moradores que possuem reservatório. Armazena-se a água das chuvas para abastecer, né, na época de seca. Aqui é um exemplo de uma cisterna, como nós podemos ver, e aqui de um pequeno açude, onde o gado está, né, matando sua sede. Essas cisternas também elas são ligadas, às vezes, perto da casa dos moradores, onde eles fazem um fluxo de armazenamento de água, né? Ou seja, eles fazem uns dutos das telhas para que toda a água que caia em cima da casa vá por esses dutos, né, e esse duto seja ligado a essa cisterna. A cisterna é como se fosse, né, uma grande caixa d'água, mas no chão. Então a água da chuva que cai nesse telhado, ela vai sendo conduzida para essa cisterna e ela vai enchendo. Ou seja, nos períodos de estiagem, como nós podemos ver, que é o período que ocorre, né, pouca chuva ou quase nenhuma chuva ou nenhuma chuva, nesses períodos, né, os moradores se abastecem da água das cisternas, mesmo que insuficiente, fazendo aquele racionamento, né, fazendo um racionamento de água. E só lembrando também que o governo, há muitos anos atrás mesmo, né, ele estava com um programa nesses interiores do Nordeste, não era em todos, mas na maioria, em que ele usava a própria mão de obra, ele pagava, né, o próprio dono da casa para fazer essa cisterna em seus quintais, né, eles pagavam pessoas locais para fazer a cisterna para que todas as casas, ou uma boa parte dela, fosse abastecida com essas cisternas para, no período da chuva, poderem armazenar água para amenizar o seu sofrimento. População da região Nordeste. Os 57 milhões de habitantes do Nordeste encontram-se distribuídos de maneira bastante desigual e irregular por todo o território. A população concentra-se em cidades próximas ao litoral, nas sub-regiões da zona da mata e também do agreste, como eu disse para vocês, né? Onde tem maior concentração, nas capitais, nas regiões litorâneas. E aí deixa a parte do agreste nordestino, né, do sertão e do agreste, principalmente do agreste em si, menos populoso. Observe no mapa a seguir como está a distribuição da população da região Nordeste.
Observe o que o mapa está indicando, tá? Essas partes mais escuras, como vocês estão vendo aqui, que vai por toda a região litorânea do Nordeste, olha só, e também alguns pontos descendo. Essas partes mais escuras são as partes onde há maior concentração de população. Ou seja, vai de mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Essa outra parte, um pouco escura também sendo mais clara, né, vai de 25 a 100. E aí nós temos as outras partes aqui, essas mais amareladinhas, né, que é mais clara. Quanto mais claro, pessoal, menos população está habitando essa região. Como nós podemos ver, no centro aqui do Nordeste, né, na região mesmo aqui, que a gente está vendo aqui, aquela do meio em maior quantidade, que a gente falaria que seria o sertão nordestino, né? É onde há uma menor concentração de população. E aqui também nessa parte amarela, que é bem pequena, né? Que vai até um ou mais de uma população, mais de um morador por quilômetro quadrado. Mas nessa parte aqui do agreste, aliás, do sertão, como a gente está vendo aqui, boa parte do sertão é onde tem a concentração de menor população. Nessa parte central aqui, ó, que a gente chama, né? Do centro, né, da região nordestina, né, do sertão nordestino. Por outro lado, esse intenso fluxo de pessoas para o litoral causou um crescimento muito rápido e desorganizado dessas grandes cidades do Nordeste, tendo como consequência, por exemplo, a falta de emprego, de habitação, para atender a demanda da população que vinha da parte interiorana para as capitais. Por isso, nessas cidades, é crescente a construção de moradias em locais inadequados, assim como a quantidade de pessoas desempregadas ou realizando trabalhos informais. Aqui a gente vai observar agora nessa imagem. Aqui é uma das imagens da cidade de Fortaleza, como vocês podem observar, né, banhada pelo mar, aí, cheia de arranha-céus, como o pessoal diz, cidade turística, né, de Fortaleza com suas belas praias. Atividade econômica da região Nordeste. A agropecuária é desenvolvida em praticamente toda a região do Nordeste. No sertão, a agricultura tem, a agricultura ela tem como um bom desenvolvimento, né? A gente podemos dizer hoje em dia, principalmente hoje devido ao processo de irrigação e da transposição de água que está indo para lá, tá bom? No sertão, a agricultura tem apresentado significativo crescimento em razão principalmente das novas técnicas agrícolas. Ao plantio de gênero que melhorou ou melhora, né? Se adapta ao local, ao clima e à região. Ou seja, como é que isso funciona? Determinado tipo de plantas são plantadas, né? São cultivadas em determinados lugares que se adaptam àquela região mais seca, aquela região de clima mais quente, aquela região mais árida e outras em outros tipos de região. Por isso, facilita mais ainda a plantação, certo? E a produção desses alimentos, tá? Bom, destaca-se também a produção de frutas como o melão, a manga, a uva. Não está citado aqui, mas também nós temos frutas silvestres, como a siriguela, né, o murici, o caju, principalmente o caju e a castanha do caju, que não está sendo citado aqui, né, que nós temos também em grande proporção, né, e tudo. Bom, fora essas frutas, também temos como base principal, né, o cultivo de animais, a criação de animais, como os caprinos, os ovinos, e também a gente pode destacar aqui os suínos, as aves, né, de frango também, que tem muitas granjas aqui, a piscicultura, que é a criação de peixes, que é feita nos açudes e nos rios, né, mais em lagos e açudes, claro, desculpe, rio não, né, mas está crescendo muito a piscicultura, né, e também a criação de gado em muitos lugares, muita região, que também não está sendo citado no livro. Os principais produtores de frutas da região são os municípios de Juazeiro, na Bahia, e de Petrolina, em Pernambuco. Claro que a gente pode também citar vários outros estados e suas capitais. No setor industrial, o destaque é o polo de Camaçari, na Bahia, onde estão instalados refinarias de petróleo, indústrias químicas e automóveis. Além disso, a indústria têxtil estão presentes em muitos municípios nordestinos, melhorando ainda mais as condições de vida das pessoas, gerando trabalho e renda para a população.
No setor industrial a gente já falou de Camaçari, agora vamos falar sobre as praias. As praias e as lindas paisagens, assim como as temperaturas elevadas durante todo o ano, movimentam o turismo, tornando-o uma das mais importantes atividades econômicas da região Nordeste. Vamos falar agora da irrigação um pouquinho. Observe nessa fotografia aqui as plantações, né, em grandes quantidades que vocês estão vendo aqui. Bem aqui do lado é o rio percorrendo toda essa área. Só lembrando para você que toda essa área aqui também já está preparada também com um tipo de produção, tá, agrícola, tá? E aqui, ó, aqui essa outra parte também de produção que já está quase a ponto de colheita. Como nós podemos observar, eles já estão utilizando o método de irrigação mais simples e mais fácil, onde distribui a água desse rio aqui para toda essa plantação de maneira mais qualitativa, fazendo com que a produção e a terra se torne mais fértil e tenha melhores produtos. Já nessa outra foto, estamos vendo aqui a imagem de uma linda praia do Nordeste, né? Turistas na praia na Praia do Forte, em Mata de São João, na Bahia. Como nós podemos observar, é um dos pontos fortes do Brasil e do mundo também, né? Muitos turistas de outros lugares do mundo vêm para cá, para o Nordeste, conhecer nossas belas praias. E é com essa imagem maravilhosa dessa praia, né? Uma verdadeira geração de renda, né? Que é o turismo, né? Que a gente, de emprego e renda aqui na nossa região. E é com essa imagem que a gente se despede. Até a próxima aula, um beijo, um abraço para todos.